Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Nesta noite nós vamos continuar na série da oração. Eu amo esta série, porque trata a respeito do relacionamento com Deus. E o Evangelho nos leva a ter um relacionamento com Deus, que é a coisa mais maravilhosa que podemos ter. Andar com Deus, conhecer a Deus, crescer no conhecimento de Deus e refletir isso nas nossas vidas. E o tema da nossa pregação hoje é o descanso de Deus, que é o tesouro da alma. Nós vamos ler eh, em continuidade do que havíamos falado, 2 Samuel, capítulo 7, versos de 1 a 17. Eu vou fazer a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te pela malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites dos filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem linda e nós temos visto a respeito da trajetória em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi decide trazer a arca para Jerusalém como uma figura de um relacionamento com Deus por meio da oração. E nós vimos primeiramente, nós vimos todo o trajeto do significado da arca, o seu trajeto até a casa de Abinadab. Depois, quando Davi veio trazer para a casa de Obed-edom e Urias é morto. E depois, finalmente, Davi acaba trazendo a arca para Jerusalém. E nós vamos dar sequência a partir daí. E essa é a história, quer dizer, o trajeto de como a gente estabelece a nossa vida com Deus por meio da oração, os significados de tudo que nós temos visto, e agora nós vamos ver como que isso se estende, qual que são as, as, os frutos que derivam da vida com Deus e como isso é belo, é o que nós vamos ver hoje.
nós vamos ver que da última passagem que nós vimos, quando Davi disse assim, em 2 Samuel 6,15, fala assim: assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Essa foi a nossa última pregação na série de oração e nós vimos todos os detalhes ali do trabalho que a gente exerce para estabelecer esse relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ver o resultado da vida com Deus. Qual que é o grande resultado? Qual que é o grande fruto que nós temos de uma vida com Deus, de uma intimidade com Deus, a vida de oração? É exatamente esse o ponto que nós vamos falar hoje a respeito do descanso de Deus, que é o tesouro da alma. Então, iniciando novamente, nós vamos falar apenas desse versículo de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Glória a Deus. Veja, hoje, se nós olharmos para as pessoas, para as questões que as pessoas passam, e até mesmo nós mesmos, quantas e variadas situações nós temos em que nós temos estresse, nós temos angústia, ansiedade, nós temos tribulações de diversas formas que nos roubam a paz. A paz interior, de não estar com a mente tranquila, vontades turbulentas, emoções balançadas, por diversas coisas que acontecem interiormente e também em circunstâncias e com pessoas. E há uma grande demanda hoje por esse único resultado que só o Senhor pode dar por meio da oração, que é o descanso. Um descanso que só o Senhor pode dar. E por isso a grande necessidade de enfatizar que esse descanso não é um descanso comum, é um grande tesouro que o Senhor estabelece no nosso coração. E é o que nós vamos abordar hoje e abrir esse único tema a respeito do descanso de Deus como resultado da oração. A palavra descanso, nós vamos ver que nós vamos pegar exatamente a palavra descanso em hebraico e vamos ver como que essa palavra vai surgir no Velho Testamento e quais são os eventos associados a elas. Então, a priori, a palavra descanso em hebraico vai aparecer pela primeira vez aonde? No Jardim do Éden. Que coisa linda! Nós vamos ver detalhes a respeito desse conceito que é estabelecido muito antes que as pessoas imaginam a respeito do descanso na Bíblia e qual que é a importância dela e o significado que ela trará para nós. Depois nós vamos ver o descanso numa figura de uma pessoa que é Noé. O nome de Noé é exatamente a palavra em hebraico descanso, Noar, né? Que vai originar a palavra Noé. Nós vamos também ver o significado que está por trás do descanso da figura de Noé. Primeiramente no Éden e depois com Noé. E por fim nós vamos ver o descanso que nós temos em Cristo Jesus. O descanso que nós temos no nosso Salvador, que é o grande tesouro que nós temos hoje. Nós podemos usufruir disso. Muito bem. Voltando aqui e vamos ler 2 Samuel capítulo 7, versículo 1. Novamente. E diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Veja bem, vamos entender a história de Davi. Davi tem um chamado para ser rei ainda quando estava atrás das ovelhas. Tem todo um trajeto que Deus trabalha ele para poder chegar nesse momento onde ele finalmente é estabelecido rei de Israel. E Davi era um homem de guerra. E depois que ele estabelece o tabernáculo em Jerusalém, Deus lhes dá descanso a respeito das suas batalhas, apesar de não deixar de ter guerras, mas nesse ponto aqui, Deus dá descanso dos seus inimigos. E que coisa linda é poder ter esse descanso. E esse descanso só o Senhor pode dar. E eu queria trazer uma aplicação aqui, porque depois Davi passa a ter guerras e dificuldades, mas as guerras que Davi passa a ter é em função do seu próprio pecado
pecado com Betseba. Então ele passa a ter guerras em função do seu pecado. E aqui eu vou trazer a primeira aplicação para nós. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós entendemos os tesouros que nós temos de conhecer a Deus e participar dessa comunhão com Ele, Deus trará descanso à nossa alma. Porém, os nossos pecados nos trará situações em que teremos um distúrbio dessa paz, não porque Deus está nos testando ou provando, mas por causa do nosso pecado, que foi o caso de Davi. Quando ele pecou e Deus não o matou, que ele deveria morrer segundo a lei, Deus falou assim: olha, você vai ter o fruto. E ele teve grandes guerras, inclusive dentro da sua própria casa, por causa do seu pecado. Vendo dessa perspectiva, quando nós tivermos alguma situação que nos rouba a paz, uma das perguntas que deveríamos fazer a nós mesmos é a seguinte: será que eu não tenho colhido a falta de paz como resultado de algum pecado meu? E então tornar ao Senhor, pedir perdão, fazer o exame, né, do coração, da nossa vida, pedir perdão para que o Senhor nos traga paz na nossa alma. Essa é uma das coisas importantes para que nos traga discernimento de como que as situações da nossa vida podem ser alternadas, não somente em função da soberania de Deus, de vontades que a gente desconhece, mas também em função do nosso próprio pecado. Muito bem. A palavra descanso em hebraico, e nós vamos ver onde que essa palavra vai aparecer pela primeira vez na Bíblia. Isso é chocante. Vai aparecer no Éden. Essa palavra vai aparecer primeira vez em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler primeiro o versículo que fala no versículo 8, que diz assim. Preste bem atenção nisso. Olha só que interessante. No capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. E no 2, começa falando que Deus descansou, ali ele forma um jardim, forma o homem e coloca o homem no jardim, ok? Então, é esse o contexto do capítulo 2 de Gênesis, que fala assim: e o Senhor Deus, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Presta atenção, aqui o versículo está dizendo que Deus fez um jardim e colocou o homem que havia formado. No versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Prestem atenção aqui. Nós vamos ver isso com mais detalhes depois na série da aliança, alguns detalhes aqui paralelos a esse ponto. Mas aqui eu vou enfatizar o que é importante em relação à oração. No versículo 8 do capítulo 2 de Gênesis, a palavra pôr o homem que havia formado é exatamente esse, é o sentido de colocar o homem. E quando a gente lê em português, a gente entende, é isso mesmo que está dizendo o texto, claramente, que o homem foi colocado. Mas no versículo 15, quando diz, e colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, essa palavra colocar em hebraico é noar. Então, se você for ler em inglês, se você for ler em português, você não percebe essa nuance. Você só vai perceber se você ler no original, no hebraico. Bom, Deus já havia falado que tinha colocado o homem no jardim. E ele novamente diz que coloca o homem no jardim a colocação que o sentido é exatamente essa, a tradução não está errada, mas esse colocar de Deus é a figura, representa o estado do homem, refletindo o mesmo conceito de Deus no começo do capítulo 2 de Gênesis. Depois que Deus fez os céus e a terra, o que Deus fez? Deus descansou e colocou o homem no mesmo espírito para descansar no Éden. E esse descansar, você vai ver que é um descanso que exerce um trabalho, né? Porque ele falou, colocou no jardim para quê? Para cultivar e guardar. Ou seja, não é um descanso e relaxar, colocou uma rede ali, tomar água de coco e só relaxa. Não. Esse não é o conceito de descanso em Deus. Não é um descanso de cessar de parar de fazer alguma coisa, ir para férias e não ter mais nenhum trabalho. Muito pelo contrário. É um estado de descanso que vem no Espírito como reflexo do Espírito de Deus que descansou, mas de governo.
de trabalho. É o mesmo sentido. E isso que é o descanso de Deus. É estar em comunhão com Deus para poder estar na posição em que Deus nos coloca de governo. E nesse governo você exerce em descanso. Que coisa linda e maravilhosa é isso. É aqui que aparece pela primeira vez, então, em Gênesis, a palavra descanso. E nós vemos que a profundidade dessa palavra que nos faz refletir a respeito da ordem que Deus estabelece, do descanso de Deus para o governo. E agora esse governo tem vários aspectos, que é o que nós vamos abrir aqui em 6 pontos. E como que a origem inicial do homem é de descanso, é de completude, é de perfeição, é de domínio, é uma vida plena nesse descanso. O homem é pleno nesse descanso. Essa é a forma como Deus coloca o homem inicialmente na sua criação para governo, trabalho e descanso. Numa única palavra, de reger com o Senhor para reinar para a sua glória. Então, esse é o estado inicial da criação de Deus para o homem, que não vai permanecer isso, nós vamos ver mais à frente. Nós vamos ver em que aspectos esse descanso vai impactar o homem, vai refletir no homem. E esses 6 pontos eu tirei de como que essa palavra descanso em hebraico, ela tem diferentes nuances no hebraico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples que vocês vão entender. Se vocês pegarem a palavra disciplina, ela pode ser usada como disciplina de uma escola, você vai ter uma disciplina, uma cadeira que você vai estudar na faculdade. Você pode exercer a disciplina na sua criança quando ela faz algum erro. Ou você pode ser uma pessoa de disciplina, que é bem organizada, disciplinada, e você faz as coisas bem metodicamente. Então, eu usei a palavra disciplina em diferentes contextos, não é isso? Com diferentes nuances. A mesma coisa acontece com as palavras em hebraico. Ela tem diferentes nuances. Então, eu peguei essas nuances e vi como que essas nuances implicam no descanso do homem. Muito bem, nós vamos ver o descanso do homem no sentido físico e mental, de como que esse descanso leva o homem a ter confiança e entrega em Deus, como esse descanso dar a ele o estabelece e dá estabilidade. E outra aplicação seria a sua paz e ausência de conflito, ter esperança e expectativa, alívio e consolo. São essas 3 formas que nós vamos ver como que essa palavra descanso traz a plenitude, a completude dentro da vida do interior do homem, tá bem? Vamos ver então, primeiro a respeito do descanso físico e mental. É um descanso que resulta no descanso em nossa rotina, é essencial para restaurar as energias e manter o equilíbrio emocional. Ora, se é isso que o povo não mais busca, com remédio, com terapia, com consulta com psiquiatra e psicólogo, o povo quer isso, descanso na alma. Descanso físico, às vezes as pessoas estão estressadas de trabalho, de tanto que leem, de tanto que ouvem, de tanto que estuda, precisa de descanso. E o descanso de Deus traz esse descanso físico e mental, que te dá o quê? Força, energia para você ter equilíbrio emocional, para que você tenha energia para agir. Isso é o descanso de Deus. Um versículo que vai refletir isso, que já citei agora, é Gênesis 2:2, que é o que eu já mencionei. Depois que Deus criou os céus e a terra, no Gênesis 2:2 fala assim: e havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, o que ele fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Bom, Deus estava cansado? Obviamente que não. Deus não estava cansado. Ele fala: nossa, agora eu preciso de sentar no meu trono, estender meus pés, fazer uma água quente, porque eu estou cansado de tantas obras que eu fiz. Não. Esse descanso de Deus é um estado de governo sobre tudo que ele criou, que é o mesmo estado em que Deus coloca o homem para reinar sobre a sua criação. Deus faz isso no 7º. E depois nós vamos ver que esse conceito do 7º e descanso vai aparecer aonde? Na lei de Moisés. Quando Moisés vai falar lá no versículo 8, Êxodo 28, vai dizer assim: lembra-te do dia de sábado, que é o 7º,
para o santificar, ou seja, você se guardar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Ou seja, o conceito que nós vemos ali na lei de Moisés, do descanso no sábado, que as pessoas veem como chato. Poxa, no sábado, que nós hoje entendemos que é o sábado da ressurreição de Cristo, que é o domingo, nós separamos esse dia para adorar o Senhor. As pessoas querem fazer qualquer outra coisa menos adorar o Senhor. Querem se divertir, querem sair, querem passear, querem viajar, querem fazer relaxar, mas não têm em mente que o fato daqueles que creem em Deus, entendem o significado do sábado e a posição que Deus nos chamou, quando nós descansamos e guardamos esse mandamento, nós estamos mostrando se nós estamos no descanso de Deus ou não, se nós estamos reinando com Deus ou não. Então isso é um prazer para mim, e não uma coisa que eu fico chateado, poxa, eu não vou poder fazer outras coisas porque, nossa, eu vou ter que ir na igreja. Que chato. Não. O sábado, o mandamento de Deus, mostra que quando nós paramos para adorar o Senhor no sábado, nós estamos mostrando que nós estamos na posição certa, porque entendemos que o Senhor governa sobre nós e nós governamos sobre as coisas que Deus nos deu para governar. E nós fazemos isso no Espírito de Deus. Qual é o Espírito? De descanso. Porque se eu não tiver descanso, até no domingo eu vou trabalhar. Não, mas no 7º eu vou parar. Por quê? Mas eu posso estar 3 anos em muitos lugares, fazendo muitas coisas, quando Deus te abençoa, Ele, pum, abre a porta e te abençoa num dia, porque Ele é o Senhor da glória. Então, quando eu entendo a amplitude do reino de Deus, do descanso de Deus, do chamado de Deus, eu descanso no Senhor, porque eu estou nas suas mãos, e é Ele que me abençoa. Ele governa sobre a minha vida e eu governo sobre as coisas que Ele me deu para governar. E eu governo no poder do Espírito Santo e no conhecimento da palavra. Então eu guardo o sábado. É um prazer guardar ali. Que coisa linda. A segunda coisa aqui, ou o segundo aspecto, nós vemos sobre o descanso de Deus, é a confiança e a entrega. Significa o resultado de confiar e entregar nossas preocupações a Ele. Isso não é uma das coisas que mais norteiam nossa mente? Quando nós não conseguimos dormir, vamos dormir, estamos preocupados com alguma coisa, é uma conta para pagar, é uma pessoa, meu Deus, o que que vai acontecer? O meu futuro, é o médico, é o dinheiro, e aquilo nos rouba a paz. Então, essa confiança é entregar na mão de Deus as nossas preocupações, reconhecendo a nossa dependência divina. Olha como isso afeta todo o nosso interior, toda a nossa mente, não é verdade? Nós já vimos, a primeira pregação, quando nós abrimos a igreja aqui, foi exatamente sobre esse ponto. Quando eu preguei sobre esse versículo, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o crer é resultado da fé. Então, quando você confia no Senhor, é o resultado da compreensão da fé que você tem. E isso é uma coisa automática, é uma coisa ativa. Nós pregamos isso e ainda eu não postei essa pregação, mas vou postar no YouTube a nossa primeira pregação quando abrimos, que fala exatamente de confiar no Senhor. Que maravilha! Isso nos traz estabilidade, confiança, isso resulta de uma forma poderosa no nosso coração. Bom, o terceiro ponto a respeito dessa confiança em relação ao Jardim do Éden é o estabelecimento que Deus nos traz e estabilidade. Significa o resultado de estabilidade em nossa vida espiritual, emocional, que nos permite enfrentar desafios com resiliência e paz interior. Quando nós temos paz e nós vamos nos deparar com situações difíceis que sempre nos aparecem, não tem como fugir disso nesse mundo mal, e é por isso que Jesus vai falar em Mateus 16, olha, no mundo tereis aflições, João 16. Nós vemos que nos pega de surpresa e é onde que nós vamos ter os nossos desequilíbrios emocionais, espirituais, a gente fica batido. Mas o descanso de Deus faz com que a gente tenha o quê? Estabilidade. A gente saiba estar em, em, em equilíbrio, mesmo das
das coisas que surgem abruptas e nos pegam de surpresa. Ter essa paz de descanso. E isso só pelo Espírito Santo de Deus. Situações que nos pegam de surpresa e nos abatem, mas esse descanso de Deus nos traz esse equilíbrio de tal forma que a gente aprende a, a superar as dificuldades na paz, com paz interior. Isso é um descanso de Deus. Isso é um fruto de Deus no nosso espírito. O versículo aqui que vai exemplificar disso é Abacuque 3, 17 e 18, quando Deus promete que vai destruir Jerusalém com um inimigo de fora. E então, quando o profeta Abacuque vê, fica desesperado, ele vai orar. E no fim, entendendo toda a promessa de Deus, do castigo, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Meu Deus! É a destruição completa que haveria de vir sobre Israel. Contudo, ele, depois de entender a glória de Deus e ter o descanso de Deus no seu espírito, o que é que ele fala? Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que glória, que bênção é poder ter esse descanso, esse, as- esse poder da palavra de Deus imprimida no nosso espírito. A outra forma como o descanso implica no nosso coração é a paz e a ausência de conflito. O que isso significa? Significa o resultado de promover a paz em nossos relacionamentos interpessoais. Reflete a nossa harmonia que buscamos em nossa relação com Deus. Muitos dos nossos problemas são causados pelas dificuldades que nós temos nos relacionamentos. E nós, quando não estamos alinhados com o descanso de Deus, nós vamos causar problemas com as pessoas. Nós vamos ser chatos, nós vamos ser inconvenientes, e as pessoas vão fazer isso com a gente. Vai trazer situações que nos tiram a paz, que nos traz desconforto, e isso é o que mais tem. E pior, isso é resultado da nossa ausência de paz, nossa ausência de comunhão com Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, automaticamente nós vamos refletir isso nos nossos relacionamentos com as pessoas. Por isso que Romanos 12, 17 e 18 vai dizer assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa é uma é um versículo que realmente marca nosso coração, porque quando a gente está realmente numa situação de conflito num relacionamento, a nossa primeira reação qual é? Pagar na mesma moeda. Então, se você falar, não rebata o mal com o mal, já começa com a transformação, só faz isso se você entende o que é descansar em Deus. Porque não está nas nossas mãos exercer o juízo sobre as maldades que vêm das pessoas, então você descansa na soberania de Deus em lidar com as pessoas que estão lhe fazendo mal, e você não estende a sua mão, como Davi fez com Saul. Não estenda a minha mão contra o rei, contra o ungido do Senhor. Você espera que o Senhor exerça o juízo. E você não rebate o mal com o mal. E esse é um primeiro ponto. Mas o segundo é que no que depender de você, você estabelece paz para com todos. Existem pessoas que você nunca vai ter paz. Pessoas que não têm comunhão com Deus, que não conhecem o Senhor, não tem como estabelecer paz com essas pessoas, porque elas estão em guerras com Deus e naturalmente e consequentemente com você. Então não tem como estabelecer a paz, mas tem como você manter a paz, que é a ausência do conflito. Percebe? Então, no que depender de vós, tenha paz, ou seja, a ausência de conflito, essa sabedoria que Deus nos dá para nós lidarmos com as situações e tenhamos a ausência de conflito. Mas uma hora ou outra, sempre o conflito virá. Mas essa é a sabedoria que Deus nos dá para poder manter, então, essa paz e poder guardar esse descanso no Senhor. A outro nuance dessa palavra de descanso é esperança e expectativa. Significa o resultado de cultivar uma vida de esperança e expectativa positiva, pode fortalecer a nossa fé e nos motivar a perseverar nos momentos difíceis. Aqui é o que muito da psicologia usa, do pensamento positivo, ou de você tentar ressignificar o seu subconsciente com palavras positivas. É o que a psicologia faz e funciona rapidamente.
A palavra de Deus não funciona assim. Primeiro, porque a esperança, do conceito bíblico, não é uma expectativa de que algo bom vai acontecer. A esperança é uma certeza. E essa certeza cria uma expectativa. Então você anda na expectativa de que Deus está com você, de que Deus vai te livrar, de que Deus vai te salvar, e é isso que traz uma postura diferente. Quando você lidar com situações difíceis, essa esperança, essas expectativas vão ser questionadas e provadas. Quando o diabo começa a te questionar, e aí? Será que Deus está com você mesmo? As pessoas vão te questionar, aí, cadê seu Deus? Vão fazer chacota de você. Mas porque você tem a expectativa e a esperança no Senhor, o conceito do descanso vai ser estabelecido na sua alma, em esperança e expectativa, porque você persevera nos momentos difíceis, como? Com a expectativa positiva do que a palavra nos ensina em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se houver algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Por que isso? Porque quando você está no conflito, as pessoas questionam a sua fé, você começa a titubear entre dois pensamentos, você começa a se questionar, questionar a Deus. É isso que o diabo vai tentar fazer com o cristão. Questionar a Deus, fazer com que você questione a Deus, que você duvide que Deus está com você, que você pense que Deus te abandonou, que Deus agora está contra você, que é exatamente a história que nós temos visto em Jó, que nós vamos ver isso com mais detalhes. É esse o papel que o diabo vai tentar fazer, fazer com que você peque contra o Senhor. Mas se você tem a expectativa certa, a esperança certa, firmado na palavra, você vai cultivar o que na sua mente? Não, tudo que é verdadeiro, respeitável, puro, santo. A palavra de Deus, você então vai permanecer em descanso. Você vai ter a esperança certa conservada, não porque você está fazendo uma ressignificação do seu subconsciente, ou porque você está fazendo técnicas de pensamento positivo. Não. Você está afirmando a verdade da palavra de Deus a respeito de você, e você então mantém a sua mente em paz. E é por isso que em Colossenses 3 vai falar assim: que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. É isso que vai conservar o nosso coração em paz, a verdade de Deus. E é isso que nos mantém em descanso. E nos mantém em governo também. Filipenses 4:9 vai dizer exatamente a consequência disso. O que também aprendestes e recebestes e ouviste e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Ou seja, você tem paz mesmo nas tribulações por causa da expectativa e da esperança firmada na palavra e na verdade de Deus. Em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Glória a Deus por isso. Olha só qual que é a nossa expectativa nessa esperança. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então são essas as verdades que vão definitivamente cravar a nossa paz, o nosso descanso, porque é isso que conservamos na nossa mente. Esse que é, então, uma das consequências de permanecermos no descanso de Deus. A última nuance do descanso, que nós estamos vendo como a plenitude do homem estabelecida no jardim, é o alívio e o consolo. O que isso significa? Significa o resultado de oferecer e buscar consolo em Deus e nos outros. É fundamental para o bem-estar emocional e espiritual. Muito bem. Traduzindo, eu e você vamos ter situações em que vamos nos abater. O fato de termos o descanso de Deus, termos o Espírito Santo de Deus, existem momentos e situações que nós nos abatemos. De fato, quando existem muitas formas de nos abater, imagine você perder uma pessoa que você ama, um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um marido, tantas coisas nos abatem, nos afligem, e situações que a gente não tem controle, e nós nos abatemos, e ali nós precisamos recorrer ao auxílio. Nós então vemos que o auxílio e o consolo aqui, que vem de Deus e que vem de outras pessoas. E aqui é onde está a dinâmica do reino de Deus na igreja, com o povo de Deus. Porque lá em 2 Coríntios, o 4, fala assim: Ele é o que nos conforta, fazendo menção a respeito de Deus. Ele é o que nos conforta em toda a nossa tribulação, Deus,
para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então, o que isso significa? Significa que quando nós passamos por uma situação de angústia e que nós experimentamos o consolo de Deus, porque é Deus é que nos consola, Deus usará aquele consolo que nós recebemos, nos dará experiência, porque quando outras pessoas estiverem ao nosso redor passando por situações similares, você tem a experiência, você tem a compaixão, você entende a situação da pessoa e você também seja um consolo para as pessoas. E é essa dinâmica que Deus usa dentro da igreja, de uma forma dinâmica. Deus não somente usa um relacionamento particular com você, mas ele usa a dinâmica da igreja. Por isso, o conceito da igreja, dos irmãos estarem em comunhão, porque um dia você vai estar fraco, mas o irmão do seu lado vai te consolar, vai chorar com você, ele vai te fortalecer e ele vai estar com você na situação difícil. Que o Senhor assim faça na sua igreja, que o Senhor assim estabeleça esse conceito na igreja, que não seja um clube, que não seja simplesmente uma atividade social de descarrego e de evento, porque, na verdade, quando você precisa mais de consolo na igreja é quando você vai encontrar inimigos, você vai encontrar pessoas chutando você, falando mal de você, e se você pecou, coitado de você, porque não haverá ninguém que faça, não, meu irmão, vamos orar, vamos sentar junto e vamos chorar junto. Que o Senhor estabeleça isso sobre o seu povo, porque isso um tesouro enorme de experimentarmos esse ponto do descanso que Deus nos dá. Muito bem, então nós vimos aqui os 6 pontos, eu fiz a abertura, então, dos 6 pontos, das 6 nuances, em que o descanso que Deus designou para Adão, designou para que o homem tenha esse descanso pleno, né, que faz com que ele seja completo, o homem completo, um descanso de Deus no governo, das suas emoções, dos relacionamentos, da sua vida com Deus, é uma coisa plena. Mas nós sabemos que esse descanso não permaneceu por muito tempo. Eva come do fruto, dá Adão, e o homem peca, rompe com o Senhor. E agora essa paz, esse descanso, esse governo é perdido. E a partir então da história da queda de Adão, nós vamos ver que rapidamente o pecado multiplicou, de tal forma que o Senhor fala assim: eu retirarei meu espírito sobre a face da terra e vou destruir o homem com água. Então nós vemos então a segunda figura da palavra Noar, em Noé, quando Deus vai restabelecer novamente esse descanso agora nas narinas do Senhor, que Deus não estava suportando o tamanho pecado pela multiplicação do pecado na humanidade. E Deus vai, então, mostrar outras nuances a respeito do descanso de Deus em Noé. Quando Deus destrói o mundo com água e restabelece novamente o descanso do governo de Deus sobre a terra com Noé e o descanso de Deus sobre o seu governo sobre a humanidade em juízo. Então, em Noé, nós vamos ver que quando Deus está todo mundo pecando na época de Noé, e Deus vai chamar Noé. Então nós vemos a primeira coisa, a graça divina, em que Deus revela a sua graça divina sobre Noé. Então a escolha de Deus por Noé não se baseou pelos méritos de Noé, não é porque Noé era bonzinho, mas pela graça divina, destacando que a salvação vem exclusivamente pela graça de Deus. Então nós vamos ler lá em Gênesis 6:8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Os humanistas, as igrejas que distorcem a palavra, vão dizer assim, tá vendo? Noé era diferente. Noé merecia ser salvo. Não. É a graça de Deus que operou em Noé para que ele achasse graça. Quando eu e você experimentamos o canso de Deus, é porque você tem achado graça diante dos olhos de Deus, primeiramente aonde? Na salvação. Porque não existe o descanso de Deus sem a salvação de Deus, sem a presença de Deus. E é isso que nós aprendemos com Noé, que o descanso vem por meio da graça divina. A segunda coisa é a respeito que essa graça divina vai nos levar à salvação pela fé. Então, a história do dilúvio ilustra que somente aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. A salvação não é para todos, a fé não é para todos, a graça não é para todos, o descanso também não é para todos. E é por isso que o ímpio corre, mas corre velozmente para quê?
para tentar achar esse descanso. É o que vai falar em Mateus 6. Olha, não seja como os ímpios que buscam é, o comer, o vestir, porque o descanso está em ter, em possuir, em tentar de alguma forma ter controle. É isso que permeia a vida das pessoas, a satisfação própria, o controle, a sua felicidade, a sua alegria, o estado que Deus criou no Éden, mas o homem não vai ter mais esse estado fora de Deus, somente em Deus. Então a figura de Noé vai mostrar que Deus soberanamente escolhe alguns, e somente aqueles que são escolhidos por Deus, conhecem a Deus por meio de Cristo, é que vão ter a salvação e a fé, e consequentemente o descanso, que é o que nós vamos ver no segundo ponto. E essa salvação vai levar o homem a quê? À obediência. Muitos dizem que creem em Jesus, que ama Jesus, mas não tem uma vida de obediência. E o fato de você ser salvo e de você conhecer Jesus e de você ter fé, pode ter cristão que é salvo, que tem Jesus, mas tem uma vida deplorável, terrível. Por quê? Porque não tem isso aqui, obediência. Nós vamos ver que o próprio Salomão, que edifica o templo, nós vamos pregar isso mais à frente, ele mesmo que criou o templo de Salomão foi o mesmo que criou o templo para outros deuses, e Deus o corrigiu, e ele certamente perdeu a paz, Crite. O próprio Davi, quando depois que peca com Betseba, perdeu a paz que ele tinha como consequência do seu pecado. Ou seja, a obediência é uma característica da fé, mas se o cristão não trabalhar pelo descanso, não entender a posição de reino e vacilar no descanso de Deus, por meio da obediência, ele perde. Então, o significado do descanso foi Noé que Noé obedeceu às instruções divinas para construir a arca, mediante a incredulidade dos outros. E essa obediência que exemplifica uma obediência sem questionar, porque a gente confia no Senhor. Então, são esses os 3 pontos que eu queria ressaltar com relação à figura de Noé, que o Noar, representado em Noé, mostra o governo de Deus sobre o pecado do homem, que Deus não foi complacente com o pecado da humanidade, Deus exerceu o juízo, destruindo todos com água, que é uma figura da volta de Cristo, quando Deus finalmente queimará a terra com fogo, e ali vai mostrar a sua graça divina, a sua salvação e eleição e a perseverança dos santos na obediência. Essa é a figura do descanso de Deus no nosso espírito, na figura de Noé. E por fim, nós vamos ver, lembrando, nós vimos o conceito do descanso no Jardim do Éden, estudei isso em 6 pontos. Nós vimos o descanso no conceito dentro da figura de Noé, com relação à graça divina, salvação e obediência. E agora nós vamos ver o descanso de Deus na figura de Cristo Jesus. E olha que coisa linda. Nós falamos que a salvação que Deus revela em Noé é uma prefigura da vinda de Cristo. O descanso de Deus nós só podemos ter hoje por meio de Jesus Cristo. Nós não temos descanso por causa de jejum, por causa até mesmo da oração, ou por causa de algum método, porque nós vamos à igreja, porque nós fazemos alguma boa obra. A única forma de ter descanso é ter a graça do Senhor, e ter a fé de Deus e poder experimentar o descanso que só Jesus pode dar. Então, olha só o que vai falar em Hebreus 4, 9 a 10. Portanto, resta um repouso ou um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Uau! Que coisa tremenda! O que esse versículo está falando? Primeiro, que ainda existe um descanso para o povo de Deus. Esse é o contexto lá em Hebreus 3 e 4, que fala do povo que está rebelde contra Deus e que eles pensam que vão ter o descanso de Deus e a bênção de Deus. Não terão. Se você entrar na desobediência, não terá, haverá juízo. E Deus não deu descanso para Josué, significando que ainda existia um descanso a ser dado, seria em Cristo Jesus. E esse é o descanso que resta para o povo de Deus. Isso faz parte da ampliação do reino de Deus, é estabelecer esse descanso no nosso homem interior.
na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade, pelo conhecimento de Deus, pelo relacionamento com Deus, e ampliando isso nos relacionamentos com as pessoas, no abranger de toda a nossa vida. Esse é o descanso, que é o tesouro que está escondido para nós. E só o cristão pode entrar nesse descanso. E aí ele vai continuar o versículo dizendo o seguinte: porque aquele que entrou no descanso de Deus, ou seja, como é que você entra no descanso de Deus? Por meio de Cristo Jesus. Quando você é salvo, quando você tem o Espírito Santo de Deus e quando você entende o significado do descanso, que você exerce a obediência e à medida que você vai exercendo a obediência e andando com Deus, você vai entendendo a amplitude dos tesouros eternos do descanso de Deus, do reinar com Cristo Jesus, no dominar a sua vida e no praticar esse descanso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, qual que é a consequência? Também ele mesmo descansou de suas obras. Ou seja, é exatamente Gênesis 2. Deus fez criou os céus e a terra nos 6 dias, o sétimo descansou. E agora eu estou no jardim novamente, porque Deus me colocou no jardim para reinar, e eu reino no descanso de Deus, na mesma posição de Adão. É isso que está falando esse versículo. Então, é isso que Jesus restabelece. Jesus nos traz de volta à posição que que Deus havia criado em Adão, com uma diferença, que esse descanso é muito mais poderoso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, comunicando, falando conosco, que é o que Adão não tinha. Então, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo quem? Aquele que entrou no descanso, descansou de suas obras, como Deus as suas. Então você fala assim, pô, então se eu tenho Jesus, eu estou descansado e estou sossegado. Vamos ler o versículo seguinte? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ou seja, é o mesmo conceito de Adão. Deus foi colocado em descanso para cultivar e reinar sobre o Éden. Da mesma forma nós. O descanso que nós temos em Cristo não é para ficar parado, achando que Jesus e Deus vai fazer tudo. Não, nós vamos entrar no trabalho de Deus assim como Jesus entrou no trabalho do Pai. Então exige, requer conceito de governo, é de trabalho, mas é um trabalho no descanso. É um trabalho sabendo que é o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que vai fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou. E não é por minhas obras, não é porque eu mereço, mas é porque é a minha posição no Senhor. Então, eu descanso no Senhor e continuo descansando, e à medida que eu vou obedecendo ao Senhor, eu vou experimentando não somente o descanso, em todos os âmbitos que nós vemos, os 6 pontos, mas vemos a amplitude de como que aquilo nos transforma, de como que aquilo nos amplia nosso relacionamento com Deus, para que o reino de Deus seja estendido e minha vida ainda cresça mais e mais na paz do Senhor, na alegria do Senhor, na satisfação, nos frutos do Espírito, do domínio próprio. Que coisa linda! Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Em outras palavras, agora trazendo para o significado de 2 Samuel. Imagine, nós vimos na última pregação, na série da oração, o trabalho que Davi teve para trazer a arca de Deus. E uma vez que estabelecido, quer dizer, existe um trabalho cotidiano de manter esse relacionamento com Deus na oração. E E não é um trabalho fadonho e cansativo, não. Isso faz parte de quem você é. Você foi chamado para essa posição de governo, sentar na mesa do rei, participar com ele e governar com ele. E é nisso que está o seu e meu descanso. Isso requer trabalho. Então, Hebreus 4:11, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência, que é o contexto que está sendo falado aqui. Em Mateus 11:12, vai dizer o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que se esforçaram se apoderaram dele. O conceito por trás aqui, que nós temos lido a respeito do descanso, que o descanso de Deus não é cruzar os braços, mas é o trabalho no Senhor, na expectativa da ação do Senhor, segundo os critérios que Deus estabeleceu, nos leva a um trabalho. E qual que é o nosso trabalho? De glorificar a Deus e estender o seu reino, que era o trabalho de Éden no jardim, estender o reino de Deus, que é o nosso mesmo trabalho. E isso não acontece sem esforço, sem ir na direção, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje nessa igreja. Abrindo um trabalho novamente para pregar o evangelho na expectativa que o Senhor faça.
Que o Senhor mande chuva. Hoje nós temos aqui um carnaval promíscuo de homens dançando como mulheres, mulheres dançando como homens, de uma Sodoma e Gomorra. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor realmente dê o seu Santo Espírito trazendo conversão, arrependimento. Mas isso é o Senhor que faz. Mas como criamos se não há quem pregue? E aqui estamos nós, estando na posição de adoração, mas também de pregação, para que o nome do Senhor seja contemplado, porque o reino de Deus é tomado por força. Não porque por nossa força, mas na força do Espírito Santo, que é o que vai falar quando está sendo edificado segundo o tempo de Salomão, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Glória a Deus por isso. Lucas 16 vai dizer a mesma coisa. A lei e os profetas vigoraram até João desde este tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, ou nele entrar, que é o mesmo conceito que eu acabei de falar. Em Colossenses 3 a 4, é onde que nós vamos estar fechando aqui essa pregação a respeito do descanso, porque você pode estar se questionando, poxa, que coisa linda, mas eu não tenho esse descanso aí que você está falando não, Sérgio. Eu sou crente há tanto tempo, eu não tenho esse descanso. O que está acontecendo? Uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, esse descanso não é automático. Nós temos uma paz para com Deus, nós temos uma transformação de mente, de vontade, de desejo, mas esse descanso vai sendo acrescido à medida em que nós conhecemos o Senhor, nos aprofundamos no relacionamento com Cristo e Cristo é revelado. É o que vai dizer nesse versículo, Colossenses 3, vai dizer o seguinte, olha, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Vou voltar e vou traduzir essa palavra. Olha, porque morrestes, o que que isso significa? Que nós morremos para o velho homem e agora temos uma nova vida. É um novo nascimento, é isso que significa. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. O que isso significa dizer? Que você tem um novo espírito, um novo coração, uma nova vontade, um novo desejo, mas isso ainda não está plenamente trabalhado no seu espírito. A vida de Cristo está oculta, está lá no seu íntimo. Está lá o Espírito Santo de Deus, uma nova mente, mas ainda está a ser trabalhado para crescer a imagem de Cristo Jesus, da figura de Cristo Jesus em você. Por isso que vai dizer, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis semelhantes, serei manifestados com Ele em glória. Existem duas aplicações aqui. A primeira e a mais comum é a vinda de Cristo. Quando Cristo se manifestar, né, quando Cristo voltar novamente em glória, nós seremos transformados em glória. Esse corpo se vestirá em glória e seremos perfeitos eternamente. Porém, não é a única interpretação aqui, aplicação para nós, mas à medida em que nós temos relacionamento com Cristo e nós vemos a manifestação de Cristo por meio da sua palavra em nós seremos transformados pela palavra em nós, para que nós reflitamos a imagem de Cristo como filhos de Deus, manifestando então o conceito do domínio, do amor, do perdão, da graça, da glória em nós, que vai manifestar exatamente esse descanso plenamente em nós. Para terminar, então, eu diria duas aplicações básicas. Para quem não conhece Cristo, não adianta correr para médico, psiquiatra, psicólogo, se afundar em trabalho, em carreira, estudar, tentando procurar uma satisfação que te trará um descanso na sua alma. As pessoas querem um descanso, porque você e eu fomos criados para esse descanso. Não existe descanso fora de Cristo. Você pode ter uma satisfação por um dinheiro, por um emprego, por um relacionamento, por qualquer coisa que seja, que é uma casa fundada numa areia. Quando bateu o vento e a tempestade, cai tudo. E vai falar lá em Mateus, e grande é a queda. Meu apelo para você é: vem para Cristo. Você precisa de conhecer a verdadeira paz, o verdadeiro descanso que só Cristo dá. E a aplicação para o crente é a seguinte: esse é o tesouro que nós temos na nossa alma, o descanso que o Senhor trabalha em nós. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é essa a sua posição. Se você é uma pessoa inquieta, insatisfeita, ansiosa, tem problema disso e reclama e tá difícil, tem alguma coisa errada. E não é a palavra,
não é a promessa no Espírito Santo de Deus, é você. Você precisa se posicionar na posição de um descanso que Cristo trouxe e estabeleceu para que você possa plenamente ser transformado e glorificar o Senhor, porque é para isso que você foi chamado, manifestar o Senhor. Vamos orar? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir falar. Isso está te ouvir falar, Senhor. Fala ao meu Jesus, no meu coração. Meu coração. Nome de Jesus.